No ar, Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, entrevistas, dicas, curiosidades e tendências. Pode no Altar. Apresentação, Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar. Olá, está no ar mais uma edição do Pode no Altar, sempre com um tema interessante desse fantástico universo dos casamentos. E hoje eu estou aqui com a Marlene para mais um assunto interessante, né, Marlene? Isso aí. Hoje nós estamos com um tema polêmico, mas necessário, que é espaço kids no casamento. Eu acho fundamental, fundamental. A gente que está acostumado a fazer casamentos, né? Quantos e quantos casamentos, começa ali a cerimônia, a criançada começa aquele alvoroço, sem falar da festa, né? Que tem depois a cerimônia, que às vezes os pais querem ficar à vontade, e as crianças, o que fazer com as crianças e o que as crianças podem fazer. Antes da gente entrar no assunto, quero convidar você a se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, é muito importante para a gente. O pessoal vai, curte, mas às vezes não se inscreve. Para a gente é muito importante isso, então vai e se toque, né, Marlene? Exatamente. Cutuca o sininho, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e siga nosso Instagram também, @Pode no Altar. E no YouTube, Pode no Altar. Se você compartilhar e fizer sua inscrição no canal, a gente vai ter condições de trazer mais temas legais aqui para vocês. E não esquece, sugere lá o que você quer saber. Se teve algum tema que a gente abordou e você quer saber mais a fundo, dê a sua sugestão que a gente traz aqui. E o tema de hoje é casamento com criança feliz. Criança não tem o que fazer em casamento, mas se ela não tem, ela arruma, né? Então, para a felicidade dos noivos, dos convidados, dos fornecedores, da assessoria, a gente sugere o Espaço Kids. E a gente está aqui hoje com a Thaís e o Giovan, do Espaço Kids Leão, que eles vão contar tudinho pra gente como é que funciona isso. Queria que vocês contassem um pouco da história de vocês como empresa. Primeiro, vocês são um casal, né? São um casal, sim. É uma família. Isso. Que acabou dessa família surgindo a empresa. Isso. Vocês têm filhos? Temos 2. Então eles entendem de criança, gente. É isso. Criança Feliz é o tema da nossa família, Família Feliz. E o Espaço Kids surgiu numa necessidade no casamento que nós trabalhamos com uma empresa de zeladoria. As crianças estavam correndo por volta da piscina e nós ali olhando. Eu falei, vamos pular nessa piscina se essas crianças caírem para resgatar essas crianças. E aí nós começamos a pensar isso em casa. Mas nada de, vamos fazer. Ficamos só pensando, né? O que poderia ser feito para essas crianças. Aí nós fomos num casamento e tinha um Espaço Kids. Mas muito, muito prático. 2, 3 brinquedos, 2 monitores. E aí nós vimos falando, a gente consegue fazer uma coisa bem maior. Bem mais elaborada, bem mais dinâmica. Para realmente eles ficarem no espaço e os pais ficarem tranquilos. Aí eu falei, vamos comprar uns brinquedos, vamos fazer um teste? Começou a doida, né? Não, isso não vai dar certo. O quê? Deixa com o filho dos outros? Não, isso não vai dar certo, você vai criar gasto. Eu falei, não, vamos tentar. E aí fomos conversando com alguns amigos, colocamos em oração, pedimos orações para uns amigos que nos cercam de oração e para a madrinha de casamento da gente, que tem uma firma de zeladoria, CR Zeladoria, e falei para ela, o que você acha? Ela falou, eu acho que não vai dar certo, porque nós já fizemos e não deu certo. Até tem algumas coisas lá, se você precisar eu te dou. Aí eu falei, acho que vai dar certo sim, nós estamos orando. E aí nós fomos indo, né? Falei, vamos, se for de Deus, tudo que a gente estiver pensando vai estar surgindo. E foi. Foi surgindo verba para comprar as coisas. Foi uma festa quando fomos para a loja de brinquedo, que é a nossa mais nova. Que aí eu fiquei pensando, nunca compramos tanto brinquedo na vida para nossas filhas e agora não comprando para os filhos dos outros. Comprando para cuidar dos filhos dos outros. Mas foi a alegria da família fazer essa compra de brinquedo. E aí, guardamos esses brinquedos por 1 ano. Esses brinquedos ficaram guardados 1 ano. Aí quando surgiu o primeiro casamento, foi assim, do meio-dia e nós tínhamos que estar na festa às 3. Você consegue me socorrer? Uma assessora ali, você consegue me socorrer? Aí eu falei, acho que eu vou, hein? Eu falei, consigo. Aí ela, e quanto que é? Eu falei, é X. Ela, eu te pago tanto. Eu falei, então vambora. Só que nós íamos fazer um outro casamento. E aí eu arrumei outra pessoa para ir para esse outro casamento de zeladoria. Catei essas filhas, montamos no carro e fomos fazer o primeiro casamento. Nós já tinha feito camisetas e guardado, já estava guardado há uns 6 meses as camisetas, né? Aí nós fomos fazer o primeiro casamento e se apaixonamos por ver as nossas coisas montadas, muito melhor do que os espaços físicos que a gente tinha visto.
E as crianças brincando ali, nós catamos acho que 3 crianças especiais na época. Que aí grudou uma em mim, uma em cada uma das minhas filhas. E a gente ficou apaixonado por essas crianças especiais. Eu trabalhava na época num centro de reabilitação e cuido de crianças autistas. E aí uma dessas crianças era autista. E aí eu fiquei apaixonada. E aí minha filha começou a fazer mágica e ela queria aprender mágica. Aí brincar de vivo ou morto, que eles nunca tinham brincado. Né? Tem crianças que nunca brincou com essas coisas. As crianças de hoje é tudo tela, né, gente? É. Quando fala numa brincadeira diferente, elas ficam até assim, né? Não sabem nem O o que que vai fazer, vir, né? né? Como vai ser? E nosso espaço, Kids, a gente não tinha como fazer dinâmica. Então a única dinâmica que nós achamos mais fácil parada era vivo ou morto. E depois uma passa-anel. Então nós conseguimos fazer com eles isso e brincar de casinha, brincar de mágica, pintura que eles gostaram, massinha. E aí ficamos ali 7 horas de evento pela primeira vez. Mas aí nós estamos lá felizes, gostamos mortas, que eles sugam todas as nossas Com energias. certeza. Tia conta história, tia pinta comigo, tia aí conta da mãe, tia... Primeiro as 2 meninas, as 2 crianças que iam entrar na cerimônia não queriam entrar. E aí nós fomos lá conversar. Daqui a pouco elas queriam entrar logo para ir para a recreação. Então foi esse mix, assim. Aí a assessora gostou porque nós fomos ajudar, né, na cerimônia. Gente, isso é Mas muito aí importante. deu. Aí eu falei, a Gina não quer entrar. Eu falei, se você não entrar, não vai poder brincar. Então eu quero entrar agora. Eu falei, então calma aí, vamos. Aí ficamos conversando até o momento certo dela entrar. Ela entrou, saiu e teve que ir pra recreação. Aí teve que abrir a recreação, né? Abrimos ainda meia hora antes, porque ela tinha que. Você prometeu. Ela tinha que ir pra recreação. Tá, em termos práticos, assim, vocês trabalham com crianças a partir de que idade? E se tem um limite de crianças que vocês trabalham? Por exemplo, uma festa que tem lá 100, 150 convidados e tem aí umas 30, 40 crianças. Até como que funciona isso em termos de contrato? O contrato, geralmente, eu faço com 10 crianças, aí eu dou um valor, aí depois eu coloco 20 crianças, dou outro valor, 30 crianças, dou outro valor. E aí, se a contratante fala assim, eu tenho 25, aí eu dou uma quebrada no orçamento e dou um valor. Os valores são baseados nos números de monitores, no que eu vou levar de lembrancinha, do que elas escolhem de brinquedos, porque eu tenho um casamento que a noiva pediu uns brinquedos um pouco mais caros. Então eu tenho que comprar, então eu tenho que fazer o orçamento baseado nessas coisas. Eu quero mais dinâmica mesmo, então eu consigo fazer um pouco mais barato, porque a gente vai trabalhar só no brincar com eles mesmo, né? E a partir de que faixa etária? A partir dos 3 anos de idade, né? E depende muito também do período, de quantas horas eles vão contratar o nosso serviço, né? Pode ser Pra mim tem que ser todos. 5 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas, então depende muito do horário, do tempo que eles vão precisar do Espaço Kids estarem no casamento, né? Tá, e quais são os maiores desafios e alegrias dessa profissão? Os desafios geralmente são o orçamento, a aceitação do orçamento, né? Porque além de a gente ter que colocar tudo num valor, se é na ilha, tem balsa, dependendo do lugar, tem a quantidade de gasolina, quantidade de monitor, e aí depois a gente também tem que tirar o nosso lucro, e tem que repor brinquedo que quebra às vezes, e eu não gosto de fazer uma coisa simples, eu gosto de fazer uma lembrancinha que impacta. Na hora do bingo, a gente tem bingo, eu quero dar realmente uma prenda que eles gostam, então eu estou sempre procurando coisas que eles gostam. E depois ainda tem a questão da lembrancinha. Então eu gosto de ter bastante coisa. Gosto, vamos supor, ou um sacolinha de doce. Comecei a reparar que as crianças não comem muito doce e bala. Então estou fazendo agora pipoca. Então tem a ver com isso. E qual é o maior desafio? A aceitação do valor. É o último serviço a ser contratado, porque a gente vai pagar, eu como noiva, para cuidar dos filhos das minhas amigas, dos filhos das minhas cunhadas. Porque eu não tenho filho ainda. Às vezes eu estou casando e não tenho filho. Sim. Ainda quando eu tenho filho, não. A aceitação é bem maior. Eu falo assim, não, eu quero alguma coisa para o meu filho, né? Porque eu quero ficar tranquila e quero que eles também estejam se divertindo. Tem uma noiva também que falou assim, eu quero que seja uma festa legal para mim, mas em especial para o meu filho, porque é uma festa também para o meu filho. Então, tudo que ela está elaborando no Espaço Kids é para o filho. E para os amiguinhos do filho. E vamos estar lá. E para os primos do filho. Então, quer dizer, ela está pensando no geral nas crianças. E aí, esse Espaço Kids está sendo muito legal trabalhar, porque eles estão me dando o filme que eles mais gostam, a brincadeira que eles mais gostam. Então, Está sendo mais personalizado, né? Isso, então vai ter coisas que eles gostam. Ela pediu caça ao tesouro.
Então tem coisas bem legais. Então o desafio é mais a aceitação do orçamento mesmo. Eu percebo isso, Thaís, porque a gente como assessora, o que a gente faz? Quando a gente vê a lista do convidado do noivo, que a gente vê lá 20 crianças, né, 15 crianças, a gente já começa a sofrer. Porque a gente sabe que essas crianças, elas ficam meio perdidas lá nos casamentos, né? E aí quando a gente fala em contratar um espaço kids, aí vem mas eu já gastei, não sei o quê. Só que no final, a exemplo de vários que a gente já fez, eles ficam tão gratos, e os pais, né, por ter essa situação no casamento, só que eles só veem isso depois que a gente passou todo esse sofrimento de aprovar orçamento, né, de tirar daqui, tirar dali, faz um orçamento com 4 horas. Só que, quando o Espaço Kids vai embora, fica todo mundo chorando, porque quer que esse Espaço Kids vá até o final da festa, né? Então é uma coisa que a gente tem que saber muito explicar isso para os noivos, né? Porque às vezes, tá bom, vou contratar só 4 horas, mas a festa dele dura 6. E aí, como é que faz? As crianças não querem ir embora, né? Você tem um contrato, então, quer dizer, você faz essa orientação para os casais, por exemplo. Você procura saber, quando você é contratada para fazer um orçamento, se tem bebês, por exemplo, vocês têm como atender? Por exemplo, vou ter lá, sei lá, 3 crianças bebês. Vocês têm esse serviço de atendimento para o bebê? Vocês fazem esse levantamento? Olha, sua festa vai durar quanto tempo? Você não acha melhor, mais tempo? Como que você faz, assim, esse primeiro contato? Você levanta essas questões para poder sugerir? Quando eu começo a fazer as perguntas, tem assessora que fala para mim, é muita coisa para mim vai responder. Eu falo, mas é um serviço diferenciado que eu preciso ter informações para mim dar um orçamento e para mim ver o que eu vou fazer. E se a criança também, de repente, tem algum tipo de intolerância, né? Então, doce, né? Será que pode? Então assim, eu procuro saber quantidade de criança maiores de 3. Vai ter criança menores? Eu tenho um serviço de babá só para aquela criança. Eu não quero babá só para aquela criança. Então a criança não pode ficar no Espaço Kids sozinha sem um acompanhante da família. Ela pode brincar com tudo, mas ela não vai poder ficar sozinha. Até porque você precisa de uma atenção especial para aquela criança menor, né? E aí eu tenho todo um brinquedinho para uma criança menor. Brinquedinho de borracha, que vamos supor a criança pôs na boca, mas aí para a próxima criança aquilo ali é higienizado. Os chocalhinhos, né, que faz barulho, os brinquedinhos de ficar apertando. E eu tenho que levar todo um cantinho para essa criança beber e dormir. E a babá tem que ficar ali. Porque se a gente faz um evento num campo, eu tenho problema de pernilongo, eu tenho problema de bichos, então eu tenho que estar com a babá mesmo que a criança esteja dormindo. Não posso simplesmente pôr a criança para dormir, virar as costas e deixar. Porque depois as outras crianças podem ir lá fazer alguma coisa também, né? Tá brincando ou tá fazendo barulho e a criança acorda assustada, o que eu faço? Então, eu oriento. Eu até deixo dormir, mas eu preciso que tenha alguém responsável, se não contratar o serviço de babá. As crianças maiores, eu preciso saber se ela tem... na hora do contrato, eu já procuro saber se tem uma criança especial, com alguma necessidade especial. Certo. Porque eu preciso levar uma monitora para aquela babá que me ajude com aquela criança. Eu preciso levar uma monitora para aquela criança, que me ajude com a necessidade dela. Os meus monitores, eu tenho um monitor que trabalha com criança especial em escola, eu tenho monitores de creche, eu tenho uma técnica de enfermagem, eu tenho uma que está se formando a professora, e eu sou formada em logística, e meu esposo quase terminou a faculdade de educação física. No último semestre ele me desiste. E agora minha filha que está se formando em fisioterapia. Então assim, não são qualquer pessoa despreparadas. Isso é muito importante, né? A maioria são mães, e agora eu tô com uma avó, né? Ela é novinha, mas ela já é vó, então assim, não são ninguém despreparado. Todas as nossas monitores são preparados. Eu preciso saber dessa necessidade. Agora, em relação à tolerância, quando os pais deixam, eu já pergunto, pode comer doce? Porque os garçons vai passar. A criança pode comer? O garçom vai trazer alguma comida aqui. Ela pode comer frutos do mar? Porque às vezes ela nem sabe, a criança que não pode comer e vai comer. Com certeza. Eu tive uma festa agora que foi servido refrigerante, a criança toma refrigerante. Aí minha mãe falou assim, você deu pipoca? Eu falei assim, eu dei. Eu perguntei para todas as mães, a senhora falou que ele pode comer pipoca. Mas só que ele toma suco. Eu falei, mas você trouxe o suco dele? Não. Eu falei, mas ele sabe que ele pode tomar, que não pode tomar refrigerante? Ele sabe, mas ele gosta, ele iria tomar mesmo. Eu falei, realmente, ele já tomou. É aquilo, né? Se você tem um filho que tem alguma condição especial, se ele é alérgico, não pode, você tem que avisar. Isso é praxe até em escolinhas, Não, né? eu já pergunto, mas foi o pai que deixou. Então o pai
Não falou que não podia tomar refri, Mas não isso era muito- alérgico. Isso é muito interessante, né? A gente vê que cuidar de crianças, ainda mais filhos dos outros, né? É uma situação bem complicada. Então, tem algumas noivas que são resistentes até por isso. Mas o importante é saber que aquele fornecedor, ele tem, né? Vamos dizer assim, as pessoas que vão cuidar daquelas crianças têm uma experiência, tem uma formação, igual você falou, tem uma enfermeira, né? Tem pessoas que trabalham em creche, com crianças especiais, ou seja, não é uma pessoa qualquer ali que apareceu e você está pondo para trabalhar, né? Então, isso é importante. Geralmente os espaços kids, eles colocam lá brinquedinho de montar, né? Pintura, aí tem alguns que levam TV para assistir algum desenho, videogame e tal. Mas eu vi que vocês fazem brincadeiras interativas, brincadeira de crianças mesmo, né? E aí, que brincadeira que vocês fazem para prender essas crianças no espaço kids e eles não querem ir lá para festa? Então, a gente percebe que muitas brincadeiras, infelizmente, não existem mais, né? Vamos pensar assim, na nossa época, realmente a gente brincava muito. Hoje em dia, como foi dito aqui, as crianças preferem ficar no celular. Então, se a gente não tiver realmente coisas que possam prender a atenção dela, realmente elas vão continuar no celular, elas vão querer ficar com os pais. Então, a gente tem muito disso, de interagir com elas mesmas, de poder fazer, como a minha esposa já falou, um senta-levanta, dependendo do espaço, brincar de um esconde-esconde, um pega-pega. A gente às vezes leva também bola de vôlei para jogar um vôlei, um futebol com as crianças, poder realmente interagir, fazer com que elas se movimentem, não ficam somente sentadas ali. A gente tem o lance do videogame também, que a gente, principalmente eu, como sou rapaz, fico mais com os meninos ali interagindo, mas a gente tem esse meio de realmente fazer com que elas se movimentem, né? Que elas realmente saiam do seu lugar e que possam realmente fazer coisas para mexer no seu corpo, ter essa interatividade com eles e poder falar assim, poxa, que bacana. Isso aqui, muitos deles ainda falam assim, poxa, isso aqui eu não faço lá na minha casa. É uma experiência, de repente, né? eu não tenho isso lá. Porque muitos dos casamentos são pessoas que vêm de fora, né? Então, de repente, onde eles moram realmente já não existe. Geralmente em apartamento, né? É por isso que eles se encantam tanto, né? Às vezes eu vejo na praia, assim, o desespero da criança querer entrar na água, né? Rolar na areia. Às vezes você vê a criança toda bonitinha ali, que vai participar até do casamento, vai entrar como daminha, ou vai entrar como pajem, e acaba ali se empolgando. Sim, até porque de repente eles moram em algum local que não tem a praia, né? Então eles já se encantam com isso e eles querem extrapolar, extravasar e poder utilizar realmente, vivenciar aquilo, né? De repente é um momento único deles ali também, né? De poder inclusive participar eu vi e uma brincar. situação bem assim, atípica, né? Num evento que nós fizemos, que teve uma determinada hora, vocês conseguiram colocar todas aquelas crianças, que acho que tinha mais de 20, assistindo filme e comendo pipoca. Sim. Aí quando eu olhei assim, eu falei, gente, o que eles deram para essas crianças? Porque você passa num determinado momento, tava aquele alvoroço, né? Isso. Todo mundo brincando, não sei o que, e de repente todo mundo ali, deitadinho, assistindo filminho, assistindo. Eu achei isso muito legal, Foi sabe? uma luta só para escolher o filme que eles iam assistir, mas depois que eles escolheram, entraram num consenso ali, foi muito bacana. De poder ver eles ali, todos sentadinhos, realmente prestando atenção naquilo que estava sendo passado, né? Foi muito bacana isso. E como que os pais reagem quando chegam ali na festa e vê que tem um espaço para a criança? A maioria deles se alegram, né? A gente falou aqui no início aqui sobre os desafios e alegrias, então acredito que a alegria de um pai ver um espaço, como nós falamos aqui agora. De repente a criança não tem aquele tipo de brinquedo onde eles moram mesmo, aquela atividade não tem onde eles estão. Então, a maioria dos pais eles se alegram, que nós falamos, tem uma dificuldade deles abraçarem a ideia. Mas depois que eles vêm, que eles convivem com aquele ver, poxa, como é bacana, eu acho que a nossa maior alegria é saber que o pai, principalmente a criança, ela interagiu, ela gostou, ela saiu dali feliz, como você disse aqui também, Marlene. De repente a criança fica chorando porque ela queria continuar no espaço e o espaço acabou o horário, ele vai ter que sair. Então acho que a nossa maior alegria mesmo é ver a criança feliz, onde nós podemos oferecer um bom serviço, um bom trabalho e onde elas se alegraram ali, puderam ter aqueles momentos ali de descontração, de alegria, de poder sorrir e interagir com as outras crianças também. Eu acho que isso é muito bacana. Foi muito legal, né, nenhum que a gente fizemos aqui com vocês, que tinha uma criança que o pai falou assim, ela não vai ficar, então eu vou ficar aqui. Daqui a pouco o pai falou assim, eu posso ir ali rapidinho? Eu falei, pode ir. Aí a criança lá da barraca, tchau, pai! Os pais ficam com medo de não ficar. E o pai todo olha lá, como é que ela tá? Eu falei, ela não tá nem aí pra você. Nem lembra que você Não tá nem aí pra você. E ela era tão pequenininha, né? E ela não tava nem aí pro pai. Só que ela não falava com a gente. Aí uma coisa que ela falava, ela veio assim e falou assim,
quero ir no banheiro. Aí levava ela no banheiro. Aí porque ela vinha, quero água. Aí nós trazia água. Aí daqui a pouco ela falou assim, tia, a minha amiga quer ir no banheiro e não sabe pedir. Só que a amiga era maior que ela. Então assim, quando ela viu necessidade mesmo de falar com a gente, ela falou. Aí nós demos... Necessidade básica, É, né? aí Água, a gente, banheiro. aproveitando essa oportunidade, aí falou, vamos fazer pulseira pra você levar pra sua mãe. Aí começamos a fazer pulseirinhas de miçanga. E aí começa onde começa a gente a andar no casamento com eles. Aí a gente vai até os pais levar as pulseiras de miçanga, os colares de miçanga, e os pais começam a ganhar os presentes que eles fizeram. E a cada pulseira é maravilhosa, assim, né? O verde com o amarelo combina tudo, né? Sim. Verde com amarelo, com preto. Dom artístico. A ali. miçanga grande com a pequenininha, aí vai, e aí, porque assim, eles têm até pulseirinha de miçanga, mas é tudo certinho, do jeito que um adulto formou, e talvez eles não queiram. Eles querem aquele. Que o eles coração, fizeram, né? com a concha, com a miçanga preta, e com a miçanga rosa, com a miçanga azul, e tá tudo certo. E tudo isso prende, né, a criança ali, né? É uma maneira de você prender mesmo, senão é um tal de sair. Porque como que você vai cuidar da criança ali? Você tem um grupo dentro da salinha, mas aí você tem que ficar saindo. Né? E vocês que cuidam de alimentação, banheiro, se tem alguma criança que ainda usa fralda, vocês que cuidam de toda essa parte? Então, geralmente, quando eles vão pra gente com 3 anos, não usam mais fralda. Mas aí, se o banheiro for próximo, a gente leva e eu já pergunto quando vai deixar no espaço kids. A hora que eu ponho a pulseirinha, já é nossa responsabilidade. Pai, banheiro, quer que a gente leva, quer que te chama. Às vezes o espaço é longe, falei, até nós sair daqui pra ir chamar você, não vai dar tempo, quer que a gente leva. Os meninos, se precisar, vai. Porque sempre tem um monitor menino, sempre tem um monitor homem. Então, se os meninos podem ir com os homens e as meninas com a gente, então geralmente não usa fralda. Aí, quando tem o serviço de babá, aí a babá, a gente pergunta, quer que a gente troca? Ou te chama e você troca? Geralmente elas querem que chamem e elas que trocam. Tá. Porque também nós somos pessoas Estranhas, né? Pra limpar o bebê. Às vezes, eu não vejo isso como uma falta de confiança, eu vejo isso como um cuidado maior com o nosso filho. Sim. Né? Então, assim, quando eu vou receber as crianças, eu mostro, ó, que ali é monitor, 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 não vai sair daqui sem um monitor. Né? Assim, eu já me apresento, eu sou a dona do monitor, se é meu esposo, eu falo meu esposo, se é um outro monitor que eu levo, ó, é sobrinho, é filho, tudo familiar, para que os pais também tenham a confiança de deixar os filhos. E as crianças já chegam tudo assim, né? Não conheço essa tia. Quer brincar disso? Não. Você quer fazer o quê? Eu tô vendo, tia. Então tá bom, pode ver o que você quiser e pode sentar onde você quiser. Sentou a primeira vez, pronto, já não quer sair mais. Porque sentou, a gente não deixa eles brincando, já senta o monitor, eu posso fazer com você? Vamos pintar? Quer pintar com você? Aí se pegou um livrinho, quer que eu conte a história? Aí já querem que conte a história. Aí já viu, eu também quero ouvir, aí também quer ouvir. Então a gente deixa eles à vontade, a hora que eles sentiram à vontade, aí a gente aborda e vai pegando confiança. Teve um casamento que nós fizemos 7 horas de casamento. O menino não saiu do Espaço Kids por nada. E na hora de ir embora, ele chorava tanto, e aí a mãe falou assim, e foi no Espaço Kids que eu tive mais problemas com as crianças, assim, de correria, um espaço menor, e eles queriam correr muito, não obedecia muito, e nós sempre trazendo eles, e essa criança não saía. Aí na hora de ir embora, ela começou a chorar e falou, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui brincando, eu gostei muito de brincar, mas ela brincou às 7 horas. É que assim, o que eu percebo hoje, com a correria da vida, os pais quase não têm tempo, né, de ficar com os filhos. Qual é o pai que tem tempo de ficar ali 3 horas brincando com o filho? Vamos pôr menos até, né? De sentar, contar historinha, ver filmes junto, porque os pais trabalham, ficam naquela correria. Sim. E aí quando a criança, ela se depara com um espaço só para ela e com um adulto ali dando toda aquela atenção, contando uma historinha, fazendo aquilo que, né, os pais não têm tempo de fazer, a maioria não tem, né? Então isso acaba que para eles é né? É aquele momento deles ali, alguém pensou em mim, eu tenho alguém aqui comigo, né? Vou aproveitar esse Vou momento, aproveitar, né? Embora tenha alguns que não fica. Tem alguns que choram e não quer ficar, né? Teve um casamento que eu virei uma confidente, assim. As crianças que mais me deram problemas, assim, de desobediência no começo, no final eu virei confidente. Porque eu tenho namorado, porque depois eu virei a tia mais legal. Qual foi a tia que ela mais gostou? Foi a tia que mais estava querendo brincar com ela não queria, mas depois foi a tia que ela mais gostou. Porque às vezes eu pergunto para 1 ou 2, né? Que nem pensa que ficou Sérgio, eu falei, qual foi a tia que você mais gostou? Aí assim, foi aquela, que é a minha mais nova. Aí das outras meninas, depois elas viraram confidente.
Aí começaram a falar sobre escola, sobre o que quer ser quando crescer. E acabou virando uma rodinha de conversa. Ficam amigas, né? É. E aí eu falei assim, agora a tia vai arrumar as coisas que a tia vai embora. Mas já? Mas a festa ainda não acabou. Por que você tá indo embora? Minha mãe te contratou até o final da festa? Não, a mãe não me contratou até o final da festa. Você falou aí, vocês falaram em espaço, né, para criança. Até com relação a isso, como que vocês se adaptam para os diferentes estilos de casamento? Tem ali o casamento no campo, o casamento na praia, casamento em salão. Vocês fazem uma visita técnica para saber mais ou menos o tipo de atividade que o espaço comporta? Geralmente a gente faz a visita técnica. Quando é um espaço que a gente já conhece, mesmo que a gente não fizemos espaço Kids, apesar que assim, todos os casamentos que a gente faz, mesmo sem ser na empresa Espaço Kids, a gente, quando faz na zeladoria, a gente já fica olhando, né? Ó, aqui dava um Espaço Kids. Ó, se fizer um Espaço Kids aqui, dá pra montar ali. Né? Já fica já olhando, porque a gente acaba evitando a visita técnica. Mas que nem aqui, em Caraguá, nós não tínhamos visitado ainda o Brisa. Então, nós íamos fazer a visita técnica para ver onde ficaria melhor o lugar, para montar o Espaço Kids. Mas nós fizemos numa casa e não tinha como fazer a visita técnica. Então, nós levamos tudo que nós tínhamos, que podíamos ofertar, e lá nós adaptamos. Então, a gente tenta montar da melhor maneira possível. Teve coisa que a gente gostaria de ter montado, mas não conseguimos, então a gente não montamos. Muitas coisas vão no improviso, então na hora ali vocês decidem. Mas o ideal dos mundos é fazer a visita técnica para você já ir preparado, né? Para saber o que dá, o que não dá. E no contrato a gente pede para você, para o contratante nos ceder energia, né, para televisão, e a gente pede a energia e um espaço onde nós possamos montar pelo menos 2 barracas, porque senão fica meio vago, né? E as crianças gostam de brincar dentro da barraca. E não teve nenhum espaço que nós conseguimos montar, né, barraca. Sempre conseguimos montar a barraca, só teve um que nós não conseguimos montar o videogame. Falta de espaço mesmo. Só nós não conseguimos montar o videogame, que é onde foi que nós tivemos que brincar mais, e aí eles ficaram um pouco mais arredio, mas depois... Tem essa adaptação também na questão de idade, né? Às vezes você tem festa que você pega ali criança de 3, 4 anos, tem umas que você já pega um pouco mais velhinhos, né? Sim, nós fizemos um Réveillon. Então tinha crianças mais velhas. Isso, é verdade. Mais velhas assim, de 30, 40. Porque aí ia lá ver o filho, aí ia jogar videogame com o filho. Entendi. E aí pode ficar jogando? Claro que pode. Aí ficava jogando videogame com o filho. E aí tinha uma mãe que aí gostava de miçanga e ficava fazendo miçanga com a filha. E aí foi o quê? Umas 6 pulseiras de miçanga. E quando elas descobriram que elas podiam levar as pulseiras, nossa, aí foi a festa. Mas, ô tia, eu vou poder levar pra minha mãe? Vai. Mãe, eu vou poder levar. Então, assim, essa alegria que vai nos motivando. Mas aí, então, por a exemplo, gente não tem idade assim, até 15. Se a gente tem criança com 15, vamos supor que a gente levou uns brinquedos e elas não se interessaram. Aí elas vão, passam o olhar e querem voltar pra festa. Vocês querem brincar de alguma coisa? A gente trouxe bola. Ah, trouxe bola? Então pode brincar de bola? Tia, pode, vamos brincar junto. Aí vendo um adulto brincando junto, pronto, aí eles ficam mesmo. Então vocês têm brincadeiras para diferentes tipos de idades. Sim. Então aí vocês lá na hora se meio que... A gente tem que Se adaptar, tem né? que se adaptar a cada e tem grupinho, imaginação. né? Tem que ter imaginação. Eu falo que o ideal é ter espaço, mas quando não tem, você vai ter que colocar ali naquele espaço e dar uma dividida nas atividades, né? Aquilo que dá pra fazer, verdade. E assim, essa questão de segurança, a gente já, vocês falaram sobre alimentação, que vocês, né, procuram saber se tem alguma intolerância e tal, porque normalmente quem está no Espaço Kids é que alimenta as crianças lá, porque os pais estão em tudo, enquanto tudo isso que vocês contaram estão acontecendo naquele espaço, a festa está rolando, os pais estão se divertindo, estão bebendo, estão dançando e as crianças estão ali. Sim. Então vocês traçam assim, uma logística assim, de segurança para nenhuma criança sair sozinho, quando vai no banheiro ser acompanhado. Vocês têm esse cuidado? Sim, temos esse cuidado. E vai muito como nós falamos, da gente conhecer o espaço e saber realmente onde a gente vai ficar. Se é um local fechado, se é um local aberto, então vai muito disso. Um exemplo bem prático que foi no Brisa. O Brisa a gente foi um lugar fechado onde as crianças não tinham como sair sem a gente perceber. Então a gente sempre tinha alguém na porta, você vai ficar no banheiro? Opa, e acompanhava. Então depende muito do local. De repente a gente vai num lugar que é aberto, então a gente vai ter que pensar numa outra logística para realmente essas crianças, ou fazer um cercado zebrado, com fita zebrada, para a gente realmente tentar segurar as crianças ali, limitar para elas não saírem e tentar instruí-las sobre isso. Então eu acho que a gente zela muito por isso também, pela segurança, por isso que normalmente sempre vai eu, minha esposa, minhas filhas, quando precisa de mais gente, então a gente chama sobrinho para
realmente a gente já explica, olha, agora as crianças são nossa responsabilidade, então a gente precisa estar de olho em todas elas, elas não podem sair daqui sem a gente, então a gente sempre preza muito isso, a segurança de poder realmente cuidá-las com todo carinho, né, com toda atenção, como realmente fossem nossos filhos, porque a gente faz com toda a nossa alegria, com todo o desejo, a vontade que a gente tem de passar para eles a alegria, motivação, de mostrar para eles coisas que de repente eles não fazem. Então a gente preza muito isso, de ter essa segurança de poder estar com eles ali conosco. Eu falo assim, quando eu contrato as pessoas, eu falo, gente, nada vem por acaso. Então assim, estamos nos contratando para cuidar da joia mais preciosa da vida de cada um deles, que são os filhos. Então, além da gente ter alegria, a gente tem que cuidar com zelo. Então, se vai no banheiro, se vai beber água, quer ir com a mãe, pega na mão e sempre usa um código. Se começa a ficar escuro, a festa, em qualquer ambiente, a gente acaba não sabendo onde estão os pais. Sim. Tem muita gente. Então, eu sempre falo para os pais, quando você vê uma bexiga na festa, se você tem criança no Espaço Kids, você já olha para a bexiga e procura ver se não é o seu. Porque enquanto eu tô aqui procurando, você pode estar do outro lado da festa, mas uma bexiga levantada você consegue saber se tem filho ali. Olha que bacana. Aí eles conseguem nos achar. Então, às vezes a gente até vai com a bexiga, mas como a gente já acha o pai, a gente não levanta. Mas quando eu tô sem achar o pai, eu já começo com a bexiga. Aí o pai fala, esse é meu. Porque às vezes tá lá do outro lado, né? É que às vezes você vê o rosto dos pais uma vez, né? Só na hora que foi entregar. Pô, haja memória pra decorar o rosto de todos os pais, né? A gente decora os vestidos. A cor do vestido, a gente decora a cor do vestido, alguma coisa isso, assim. Sai com a bexiga, com a pra bexiga, procurar. a gente faz com a bexiga. Agora, vamos para as curiosidades, Marlene? É isso aí. Olha, a gente tem uma parte aqui que a gente quer saber, né? De bastidores, curiosidades, o que aconteceu aí que marcou, né? Tem alguma situação, assim, inusitada que vocês tenham passado? Ou uma situação de emergência, assim? Teve uma, que foi os nossos primeiros, que tinha uma criança especial, que ela grudou em mim e eu não conseguia fazer mais nada. Ela é só tia, e aí nós brincamos de tudo. E eu sou um pouco limitada no abaixar, mas eu tive que abaixar, eu tinha que levantar, e nós brincamos de tudo que você podia imaginar no Espaço Kids. De jogo da velha, de tudo. E os meninos, o Giovanni não conseguiu jantar. Uhum. Porque eu falei assim, olha, agora vocês vão brincando aqui com a tia, que o tio vai jantar e já volta. Aí eles, tá. Demorou um pouco, eles só ficaram assim, onde o Giovanni foi jantar, eles foram atrás. Tio, já jantou? Já jantou, tio? Vem, tio, volta, tio. Então essa foi uma experiência, assim, que a gente não achava que isso ia acontecer com a gente. Achava que ia ser sempre assim, brincar de qualquer coisa, ia sair andando. E não, eles se agarram mesmo. Eles se apegam à atenção que a gente dá a eles. Algum casamento assim que marcou, que teve algum fato legal, assim, emocionante, que vocês lembram e que podem contar pra gente? Eu acredito que esse que nós fizemos, foi na Costa Sul ainda, foi muito bacana, porque a noiva ela contratou, se eu não me engano, um espaço por 6 horas. Ah, foi. E aí, no nosso contrato fala sobre se você passar também da hora, tiver hora extra, aí eles nos avisam e a gente vai, né, continua. E nesse casamento aí, onde nós tivemos essa menina que era especial, tinha várias crianças conosco ali, quando estava acabando o horário, a noiva foi lá, conheceu o espaço, gostou muito, poxa, que bacana e tal. E aí, crianças, vocês estão gostando? Tamo. Então, tudo bem, mais uma hora extra então para vocês. Aí continuamos ali, interagindo com as crianças. E depois, então vamos lá, crianças, estão gostando? Tamo, mais uma hora extra então para vocês. Então, quer dizer, aquele casamento, eles pagaram 2 horas extra para as crianças. Por quê? Porque elas se sentiram acolhidas, elas gostaram e para nós isso foi muito satisfatório. Então, assim, ficou marcante porque a gente percebeu ali que realmente nós estávamos fazendo um bom trabalho. O feedback, né? É meio que instantâneo, isso, né? Isso é muito bacana. E né? a sobrinha dela, que era a especial, né? E ela gritava, obrigada, tia! E assim, a gente, na hora, olhava um para outro e nosso olho brilhava, assim, de ver que ela estava gostando, Sim. entendeu? Do cuidado. Sim. E a mãe dela ficou super tranquila, porque aí tinha ela e tinha uma pequena, e a pequena logo dormiu. Aí eu fiz o cantinho, falei, agora vai pra pista, pode deixar as duas que eu tô olhando. Porque tinha pouca criança, a pequena não era a nossa responsabilidade, mas como eu acabei ficando com ela, e ela tava sempre por ali brincando perto da irmã, falei, eu dou uma olhada nela, se ela te acordar, eu peço pra alguém te chamar. Posso ir pra pista? Eu falei, pode, tranquila. Como ela ficou o tempo inteiro ali perto da gente, ela viu que a gente tava com responsabilidade, ela foi pra pista tranquila. Só quando a gente foi embora, desmontamos tudo. Quando paramos de desmontar tudo, aí que eu pedi pra chamar ela. Ela,
mas seu horário já acabou e você não me chamou? Eu falei, porque eu ainda estava por aqui desmontando, eu estava olhando. E ela, muito obrigada. Então, o agradecimento dela, aí ela falou pro marido, que pelo menos a gente conseguiu aproveitar, né? Então, esse feedback foi assim, o mais emocionante. O universo de casamento tem se profissionalizado cada vez mais. E à medida que o tempo passa, né, vai se aperfeiçoando, né, Marlene? Exatamente. Você, como assessora, vai percebendo isso. Vai criando, né, necessidade de outras coisas. A gente percebe que é importante, né, para os pais, porque quando você convida alguém para o seu casamento, você quer a pessoa inteira ali, né, a pessoa se divertindo. Porque tem pais que a gente sabe que às vezes falam, olha, eu não vou poder ir para o casamento, meu filho, ele tem problema com muita gente, e acaba às vezes não indo. Sim. Em função disso, né? E que bom que tem, né, tem profissionais como vocês aí no mercado. Agora, uma curiosidade, por que Espaço Kids Leão? Meu nome é Giovanni Bezerra dos Santos Leão. Entendi. Então, a nossa família tem um leão no sobrenome. Né? E aí, a minha esposa, quando a gente teve a ideia, ela teve essa ideia de fazer o Espaço Kids, já veio na mente o leão. Eu imaginei que fosse, deve ser por causa do Rei Leão. Eu também, que tem um leãozinho que parece o E aí, todo mundo, poxa, na hora que Espaço Kids, leão. Poxa, todo mundo já gostou por causa do leão, do nosso sobrenome. Pelo fato de serem cristãos, né? Leão da tribo de Judá. Sei, né? Uma coisa e aí assim. a gente foi mais por esse lado mesmo, de tentar criar isso. Então veio logo esse nome, ficou muito bacana. Pegou, o pessoal porque gostou. Aí o leãozinho do Espaço Kids era esse. Aí falou assim, é muito bebezinho. Aí falei, vamos procurando outros. Aí achamos um bonito do Simba. Aí colocamos nas camisas. Aí eu andando numa loja, eu vi, falei, eu vou comprar essa. Ela gostou e quis comprar essa. Gente, muito legal, né? Eu sou fã do Espaço Kids no evento, eu como assessora, eu sempre oriento os casais, por menos, passou de 5, 6 crianças, eu acho que já tem que ter, né? E acho que cada vez mais esse mercado os casais vão enxergar isso, porque realmente é necessário, né? Olha quanta coisa vocês falaram aqui, a gente, né? Acho que a gente ficaria aqui mais um tempão, né, Carlinhos? Falando sobre Espaço Kids. E que bom que a gente tem profissionais que a gente pode entregar nossas crianças e ficar tranquila, porque não é só ter um Espaço Kids, tem pessoas capacitadas para cuidar das crianças, por idades, por diversidades, né? Então, muito legal. Foi um prazer receber vocês aqui, viu? E aonde a gente encontra vocês? Rede social, como que é? Nas redes sociais, no Instagram, que é @espaco_kids_leão. E nos telefones. 12 981 398695 e 12 98168 4251. Isso aí, tá vendo, gente? Se vocês quiserem o Espaço Kids na festa de vocês, sabe onde achar aí o Espaço Leão. Com certeza. Teremos o maior prazer. Legal, gente. Um abraço para todo mundo. Muitas boas energias, muitas bênçãos. Até o próximo podcast. Olha, não esqueça de se inscrever. Exatamente. Cutuca o sininho, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, tudo o que você precisa saber sobre o dia mais importante de sua vida. Apresentação, Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar.